Seja bem-vindo a mais o estudo 1189 hoje, com o capítulo 5 de Efésios. Já estudamos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e agora nós estamos em Efésios e faltam apenas o capítulo 5 que vamos ler hoje e o capítulo 6 para entrarmos no estudo de Filipenses. E como falado no capítulo 4, nós vamos dar prosseguimento ao tópico que fala sobre o procedimento dos filhos da luz e o outro tópico fala vida em comunidade. E aí, e também deveres conjugais. Então são dois tópicos por inteiro e um tópico complementar ao capítulo 4. Se você não estudou junto conosco, não leu, volta lá, vê o capítulo 4 de Efésios para poder compreender o sentido do que nós vamos ler e refletir de forma breve. Antes disso, vamos orar. Pai, eu te agradeço, pois depois de um dia de compromissos, nós paramos para ouvir a tua voz. Talvez esse irmão, essa irmã está parando ainda antes de iniciar o dia, seja qual for o momento. Que a todo tempo que nós pararmos para falar com o Senhor, que a gente possa não apenas falar, mas também ouvir a tua voz, a tua instrução e nos permitir sermos guiados pelo teu Espírito Santo. Se revela a nós em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Jesus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Um trecho que eu achei muito singular nesse complemento a respeito dos filhos da luz, que fala aqui no capítulo 5, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Quantas vezes você esteve numa roda de conversas imorais? Quantas vezes eu me permiti estar em rodas de conversas imorais e gracejos e assuntos inconvenientes? Que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos incomode ao ponto de não fazermos parte do ciclo, da roda, que não fala aqui, mas tem um texto que fala para a gente não participar da roda dos escarnecedores, aqueles que ainda têm o seu prazer na carne, aqueles que por algum motivo ainda estão prisioneiros das armadilhas deste mundo. E é algo que não faz sentido para nós. Então,
participar de qualquer conversa ou ambiente ou local onde as trevas estejam dominando, exceto se o Senhor te mandar ir até esse lugar para ser luz. Eu conheço o testemunho de uma pastora que ela foi orientada pelo Espírito Santo e foi abençoada pela sua igreja para que ela convivesse num ambiente de prostituição com mulheres que se prostituíam, para mostrar o quanto essas mulheres eram amadas. E ela conviveu durante semanas, meses, e o fruto daquele ato de amor, o ato de conviver com elas, se alimentar com elas e compartilhar a palavra no ambiente que elas moravam e se prostituíam, foi um ato que fez com que muitas fossem alcançadas e saíssem dessa vida. Só por esse motivo nós podemos estar em um local que o Senhor tenha deixado muito claro, tenha deixado muito confirmado, que é uma missão. Assim como Jesus realizou uma missão, assim como Paulo, assim como os discípulos, assim como nós realizamos missões de irmos a locais onde a palavra não é pregada, que nós estejamos atentos e sejamos prudentes quanto a isso. Continuando. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, aqui existe um alerta para o convívio em comunidade. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, tudo aquilo que é considerado como insensatez na palavra do Senhor, todo fruto de pecado, de malícia, de inveja, de obscenidade, de imoralidade, todo esse contexto é insensatez aos olhos do Senhor. E ser visto como sábio é atrair a presença do Senhor, refletir na sua palavra e compartilhar e ter ela como tema das suas conversas, dos seus pensamentos. Porque o Senhor fala para que a gente guarde a palavra dele em nosso coração para não pecar contra ele. E está aí um grande segredo. Último tópico: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Todo mundo fala muito sobre esse tópico da mulher ser sujeita ao seu marido, mas todos se esquecem dessa parte. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Retiro-me, porém,
a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então aqui existe um dever conjugal tanto do homem quanto da mulher. A mulher se sujeita, se submete, ela é coparticipante, ela está ali submissa ao lado do seu marido. Ele coordena, ele direciona, ele é o sacerdote e ele tem o dever de dar a vida por sua mulher, por sua família. Então, são deveres que possuem peso, cada um de acordo com a sua responsabilidade, mas compromissos e comprometimentos diferentes, peculiares, ajustados cada um à identidade que o Senhor nos concedeu. O inferno ele tenta deturpar a identidade e colocar em dúvida aquilo que a Bíblia deixou muito claro. Se tiverem 2 líderes, vai haver divisão. Se tiverem 2 visões, não existe unidade. Se você tem um lar onde você fala uma coisa, seu cônjuge fala outra coisa, existe divisão. E se a mulher não souber que ela edifica o seu lar, ela atrai a prosperidade do Senhor sobre o seu lar. Eu vi um corte de um podcast hoje falando sobre isso, que a mulher ela tem a capacidade de atrair as bênçãos do Senhor e a prosperidade pela forma que ela lida. A tola destrói com as suas próprias mãos o seu lar. Então, que nessa instrução nós todos possamos nos comprometer com aquilo que é a nossa responsabilidade, a nossa parcela de compromisso em um relacionamento para com um com o outro. E que você possa se submeter ao Senhor, assim como a igreja se submete a Jesus, assim como a mulher se submete ao marido, que nós todos possamos nos submeter em obediência à palavra do Senhor. E o que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe em nome de Jesus.